de receber a palavra, a culpa com o que passou e a preocupação com o que virá. Então eu quero que em nome de Jesus, você se desprenda agora, abra o coração para receber da parte de Deus essa palavra tão oportuna, porque nesses cultos, eu tenho certeza que muitos acharam estranho, né, a bagunça ali quando chegou. Não é um pouco chocante quando você se depara com um ambiente desorganizado? Por quê? Porque a sensação da desorganização causa um desconforto emocional. Vocês já ouviram o termo poluição visual? Você já sentiu essa sensação de se deparar com um lugar que está de pernas para o ar, um lugar bagunçado? Literalmente aquilo ali, ó, você olha para um lugar bagunçado e parece que uma centelha de paz é retirada do coração, porque você leva um choque com aquela poluição visual do ambiente. O ambiente bagunçado, ele traz a sensação de que Deus não está ali, não é verdade? Quando você olha para um ambiente poluído, desorganizado, com tudo fora do lugar, traz a sensação de que ali não tem paz, não tem manutenção, não tem cuidado, logo não tem a presença de Deus. Por quê? Porque nós aprendemos na palavra, aprendemos com os ensinos dos cultos, que aonde Deus habita, há decência, a ordem, a organização. Nós servimos um Deus organizado, que coloca as coisas no seu devido lugar. Mas o texto que nós estamos usando como base, que é o texto de Isaías, capítulo 38, a Bíblia diz que o rei Ezequias foi acometido por uma doença. Essa doença era uma úlcera, dá a entender pelo relato bíblico que era uma ferida purpurenta, sabe, algo como uma lepra, uma úlcera que brotou ali no corpo de Ezequias, e aquela doença tinha uma certa conotação espiritual. As doenças de pele, naquele contexto cultural, naquele tempo, elas estavam muito ligadas a uma ideia de que aquilo era uma consequência de pecado. E esse homem foi acometido por uma doença, recebeu a visita do profeta, e o profeta não traz boas notícias. O profeta Isaías chega e diz para ele assim, ó, arruma a tua casa, porque você vai morrer. A palavra que eu tenho de Deus para você é essa, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E conversando até com a pastora sobre esse tema, e quando nós decidimos então, na direção do Espírito, a tratar disso nos 7 cultos aí pela frente, esse é o primeiro culto dessa série de mensagens, arrumando a casa, organizando a casa, colocando em ordem a nossa casa. Essa é a ideia. Nós vamos buscar da parte de Deus mensagens que vai nos orientar, nos trazer uma instrução para colocar em ordem o que foi bagunçado. Porque a nossa vida, ela tem uma tendência natural, por conta do tempo, já vou falar sobre isso, a sofrer algumas mudanças, algumas alterações. Até porque o rei Ezequias, ele começou o seu ministério e o seu reinado muito bem. A Bíblia diz que Ezequias começou o seu reinado restaurando a adoração. Começou o seu reinado destruindo os ídolos. Começou o seu reinado abrindo a porta do templo. Começou o seu reinado trazendo a presença de Deus de volta para a nação de Israel. Então teve um início muito bom. Mas o que acontece? Nesse tempo aqui, 701 antes de Cristo, Ezequias está com 39 anos, ele é acometido por essa doença, mas o que estava desarrumado não era o palácio. Porque nem era Ezequias que arrumava. Existia ali um grupo de profissionais, um grupo de pessoas
que deixavam o palácio em ordem. Eu tenho certeza que as toalhas estavam dobradas e cheirosas, guardadas no seu devido lugar. Eu tenho certeza que o banheiro estava limpo. Eu tenho certeza que a cozinha estava com cheirinho de pão, o paninho de prato dobrado no seu devido lugar, todos os funcionários devidamente uniformizados. Até porque a referência que os reis tinham era a referência de Salomão. Existia ali uma referência muito forte que fora deixada por Davi e sua descendência. Eles tinham um protocolo para poder seguir. Então tudo estava com certeza cheiroso e no seu devido lugar. Mas toda confusão interna desregula o ambiente externo. Toda confusão espiritual traz confusão no ambiente material. O que estava desregulado era o coração de um homem que começou tão bem, mas que se perdeu na caminhada, que agora deixou de depender de Deus e começou a fazer alianças políticas com o Egito, começou a querer gozar dos status da Babilônia. Esse homem agora começou a deixar de depender de Deus para começar a se aliançar politicamente com outras nações, acreditando que essas alianças poderiam fortalecer o seu reinado e o seu trono diante do cerco assírio, que era tão forte naquele momento e naquele contexto histórico. Não diferente da nossa vida, Ezequias teve uma mudança no seu ciclo, uma mudança na sua trajetória, uma mudança no seu coração. E o que começou tão organizado, agora por algum motivo bagunçou. Agora por algum motivo desorganizou. Se não tivesse desorganizado, Deus não teria dito pela boca do profeta: Ezequias, arruma a tua casa. Alguma coisa ali estava fora de lugar. E repito, não tinha nada a ver com a organização da sua casa geográfica, da sua casa física e material. O que estava desregulado ali era a confiança e a dependência do seu coração, que havia mudado de direção. A coisa tinha que ser organizada. Quando a palavra chega, aquele homem, de maneira extraordinária, nada que está escrito na Bíblia está na Bíblia por acaso. A Bíblia diz que quando ele recebe a notícia, ele desaba. E quem é que não desaba diante dessa notícia? Arruma a tua casa porque você vai morrer. Saiu da boca de um profeta que tinha respeito, que tinha credibilidade, que tinha know-how para dizer. Ele sabia que a palavra tinha vindo da boca de Deus. E naquele momento, a Bíblia diz que o rei Ezequias vira para a parede. E o que é que tem na parede? Nada, parede. E como na Bíblia nada está escrito por um acaso, o que me vem ao coração é que no momento do caos, no momento da desgraça, no momento da dor, no momento da morte, que é iminente, que é inevitável, a gente considera tudo que nós conquistamos até ali como nada. Quando ele vira para a parede, ele está dando as costas para o palácio. Quando ele vira para a parede, ele está dando as costas para o trono. Quando ele vira para a parede, ele está dando as costas para a sua influência de rei. Quando ele vira para a parede, ele está dando as costas para todo o império que foi conquistado. A mensagem que ele está trazendo para nós é que na hora da morte, na hora da agonia, na hora da dor, na hora do final da vida, tudo que nós conquistamos até ali não tem valor nenhum se a casa não estiver bem organizada, se a casa não estiver limpa, porque daqui para o nosso outro estágio da vida, que é a eternidade, que é essa ruptura com a vida carnal para o mundo espiritual, daqui para lá eu não levo nada que conquistei aqui. Daqui para lá a minha influência fica, o meu dinheiro fica, os carros ficam, a casa fica, a família fica tudo. Então quando ele
ele vira as costas para tudo isso. Ele está dizendo, em outras palavras, né? Ou melhor, sem palavras, ele está nos dizendo do que vale tudo isso, se essa doença que chegou agora não tem cura? Do que vale tudo isso, se para Deus tudo isso não tem sentido nenhum quando eu me apresentar diante dele? Do que vale? Então ele vira as costas para tudo aquilo num sinal de desprezo e olha para a parede, se depara com nada, com a parede, e clama a Deus. Clama a Deus, busca a Deus. O problema, a bagunça, a desordem chegou na vida de Ezequias. E por que a desordem chega? Por que algumas coisas na nossa vida perdem a direção, perdem a beleza, perdem o brilho? Por quê? Por alguns motivos. Eu quero colocar alguns aqui. Primeiro motivo é o pecado. O pecado, ele é a desordem primária de todas as coisas. Eu quero tratar o pecado como uma fonte primária da desordem. Porque ele começou no jardim com os nossos pais e se arrastou por toda a humanidade. O pecado tem um peso tão significativo na história da humanidade que foi por conta do pecado que Deus deu o seu único filho para morrer por nós. Foi por conta do pecado que Jesus teve que deixar a sua glória e vir à terra como homem e morrer morte de cruz. Por conta do pecado. Romanos 5,12 diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado bagunçou a ordem original da criação. O pecado trouxe o caos, tirou o homem do lugar de comunhão e o colocou em um lugar de confusão. E por que isso aconteceu? Porque Deus não tem aliança com o pecado. Deus não negocia com o pecado. Então quando o pecado chega, o que Deus faz? Se retira. Mas vocês concordam comigo que o ambiente do jardim continuou organizado? Mas dentro de um jardim organizado, o homem ficou desorientado, perdido. Por quê? Porque a comunhão foi quebrada. O pecado quebra a comunhão e traz uma desavença, um desentendimento, uma bagunça na alma e na esperança do coração do homem. Toda desordem espiritual nasce quando a vontade humana tenta ocupar a vontade de Deus. Isso é pecado. Desculpa. Pecado, errar o alvo. Ouça isso. Tem um tom poético, mas extremamente reflexivo. O pecado é o vento invisível que desarruma tudo que Deus organizou. Percebe a profundidade disso? O pecado é o vento invisível que vira tudo de ponta cabeça, fazendo alusão àquela sala extremamente bagunçada. O duro é que quem tem criança pequena, quando chega nem percebe a bagunça, né? Porque quem tem criança pequena sabe que às vezes é natural encontrar uma sala daquele jeito, não é, Suelen? Duas. A criançada tem um dom natural para fazer aquele ambiente ficar daquele jeito ali. Ó. O pecado tem essa essência, ele carrega esse poder natural de desorganizar o que estava organizado. Por que as coisas são desorganizadas no decorrer da nossa caminhada? Por conta do pecado. Em segundo lugar, por conta do tempo. O tempo é um fator natural da desordem. Porque o tempo
desgasta. Por que nós usamos aquele termo assim, ó? Eu preciso voltar ao primeiro amor. Por que a gente usa esse termo? Porque o tempo desgastou aquele desejo, aquela paixão do início. Por que muitos casamentos, em um determinado momento, perde o brilho no olho, perde a alegria do beijo, perde a comunhão do abraço, perde as palavras de afeto, porque se deixou levar pelo desgaste natural do tempo, que causa uma desordem pela falta de manutenção e acompanhamento. O tempo é um fator natural da desordem. O tempo. Se você limpar uma casa com excelência, fechar as portas muito bem fechadas e deixá-la à mercê do tempo, dali um mês, mesmo que ninguém entrou, mesmo que ninguém acessou, você vai entrar e vai perceber que a limpeza tão genuína foi-se embora. E agora, apesar de manter-se organizada, ela está suja. Tem pó, tem poeira. Você não sabe por onde entrou, não sabe de onde veio, mas a poeira está lá. Já não dá mais para andar descalço com a mesma satisfação que você andava depois da faxina que fora feita. Já não dá mais para sentar na poltrona ali de algodão com a mesma satisfação que você sentava, porque na hora que você senta, sobe o pó e você começa a espirrar. O tempo tende, de maneira natural, criar uma desordem no processo. E por quê? Porque nós estamos limitados ao tempo. O tempo vai inclusive desgastando quem nós somos. O tempo vai deixando a pele enrugada. O tempo e a gravidade vai fazendo as coisas cair, vai caindo. Vai caindo tudo, não vai? Vai ficando mole. É assim, o tempo tem esse processo natural de desordem. Em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo muda tudo, gente. O tempo desgasta, esfria, altera. Nenhum sistema se mantém estável devido ao tempo, sem que ele seja rigorosamente acompanhado em processos. O tempo não arruma nada, ele revela o que está sendo negligenciado e desalinhado. É o tempo. O tempo ele testa a estrutura. Tudo que não é alimentado se deteriora por conta do tempo. As coisas na nossa vida se bagunçam por conta do pecado, as coisas na nossa vida se bagunçam por conta do tempo, as coisas na nossa vida se bagunçam por conta do ser humano. O que é o ser humano? As pessoas. É um elemento humano da desordem. E é natural. E vou falar para vocês, quem não esteve aqui na quarta-feira, não me deixa dizer isso sozinho, pastora, pastor, mas é verdade ou não é? Quem não esteve aqui quarta-feira e não ouviu a palavra sobre relacionamento com pessoas, perdeu uma oportunidade incrível de aprender a se relacionar com pessoas para projetar o seu propósito através de relacionamentos. Porque nós falamos aqui na quarta que tem duas maneiras de se relacionar com pessoas. Uma delas, o relacionamento bloqueia o teu propósito. Outra, os relacionamentos impulsionam o teu propósito. Se o relacionamento com pessoas é inevitável, que glorioso é quando eu aprendo a me relacionar de tal maneira que o propósito que Deus tem na minha vida é impulsionado pelos meus relacionamentos. Não é extraordinário? Nós falamos sobre isso na quarta. Pessoas, por conta de pessoas,
o que estava organizado pode se desorganizar. Por conta de nós mesmos, nós. Provérbios 27, 17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. Pessoas mudam, muda humor, muda prioridade, muda percepção da vida. As pessoas ao nosso redor mudam, nós mudamos. Nós mudamos. Boa parte das bagunças da vida vem de choques que nós temos com outras pessoas por conta de personalidade, ideologias e falta de perdão. Boa parte das bagunças que nós temos na nossa vida é reflexo desse choque que nós temos com pessoas e a falta de perdão. Pessoas desorganizadas emocionalmente desorganizam tudo que toca. E nós lidamos com gente desorganizadas em sua estrutura espiritual e emocional o tempo todo. E eu tenho que ter uma blindagem, uma proteção emocional, espiritual, para fazer com que a cura que está em meu interior flua na vida de quem está doente, mas não que a enfermidade emocional das outras pessoas afetam a minha estrutura espiritual. Tem uma diferença enorme de um para o outro. Eu tenho que estar blindado, eu tenho que estar protegido. Quantas equipes empresariais, profissionais desorganizados pela vaidade, famílias divididas pelo silêncio, ministérios que se fragmentam por conta do orgulho, pessoas. Eu vou repetir para vocês: o pecado, fonte primária da desordem; o tempo, a força natural da desordem; as pessoas, o elemento humano da desordem. Eu estou querendo mostrar para vocês aqui na introdução do porquê que a desordem chega. Por que que a bagunça chega? Por que que o que estava tão organizado bagunçou? Por que que o casamento estava indo tão bem, agora está irreconhecível? Por que que o filho dentro de casa, que era um exemplo, que era uma bênção, agora não quer mais estar presente nos cultos? Está se relacionando com gente que não se relacionava? Por que que o caos chega na nossa vida? Estava tudo tão bem, chegou a notícia de uma doença. Eu estava com tanta expectativa de crescer no trabalho, voltei dispensado. A nossa vida tem hora que muda de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro. Quantas pessoas você já ouviu falar: gente, mas estava tudo bem semana passada, e diluiu. Parece que despencou como um castelo de cartas. Virou uma bagunça. Perdi o chão. Ouça o que eu vou te dizer: as coisas se desarrumam por conta do pecado que corrompe, amém? Do tempo que desgasta e das pessoas que mudam. Pecado, tempo e gente são fatores que fazem as coisas se arrumarem. Por conta do pecado nada se arruma. São fatores que fazem as coisas se desalinharem. Inevitavelmente, é por esse motivo, entre outros, tá, irmãos? Eu costumo dizer que nenhum pregador tem autonomia para fechar assunto nenhum numa mensagem, mas a gente traz indícios. Esses três são 3 indícios do porquê que a desordem chega. Como que eu faço agora para poder perceber alguma área da minha vida que está bagunçada? Como que eu faço para perceber, para notar
alguma área da minha vida que bagunçou, que não está legal, que perdeu base, que perdeu estrutura. Vamos lá? Primeiro, eu estou falando aqui tudo de coisa muito prática, não entrei no texto bíblico ainda. São coisas do nosso dia a dia, da nossa vida prática, comum. Porque, como que eu sei que alguma área da minha vida está bagunçada? Primeiro, quando eu sei o que precisa ser feito, mas não estou dando conta de fazer. Se tem alguma área na tua vida que você está carregando um peso de saber que tem que mexer, mas você não está conseguindo mexer, isso indica que essa área é uma área que bagunçou. Vou dar um exemplo para você de mim, vou falar de mim agora. Todo dia eu carrego o peso aqui no ombro, uma carga no ombro, de que eu sei que tenho uma necessidade urgente de começar a fazer exercício físico. Eu sei que tenho que começar ontem, não é nem hoje, é ontem, por uma série de fatores. Por conta de peso corporal, por conta da coluna, de uma dor que eu enfrento já há algum tempo na lombar, por uma série de fatores, porque todos os médicos, quando você vai fazer um exame, qual é a orientação de todos os médicos? Parece que todos eles treinam para falar a mesma coisa para todo mundo. Você tem que perder peso e fazer exercício físico. Tem que perder peso e fazer exercício físico. O senhor está ouvindo muito isso, irmão Donizete? Você ouviu isso, Rogério? O senhor ouviu isso, pastor? Você tem que perder peso e fazer exercício físico. E o cara pode ser magro. Se o médico pergunta, você faz exercício físico? E ele fala que não, ele fala, você precisa fazer. Porque a falta de exercício vai travando tudo. Tem gente magra que morre de infarto. Tem gente magra que tem diabetes. Tem gente que é magro e tem colesterol. Tem gente que é magro e tem triglicérides. Tem gente que é magro e não aguenta pegar uma caneta que caiu no chão, porque está péssimo o alongamento. Então eu sei que preciso fazer exercício físico, mas estou vivendo de maneira extremamente sedentária. Eu saio da sala para ir para a cozinha. E saio da cozinha para ir para a sala. Eu sei que tenho a necessidade de botar um tênis e fazer uma caminhada na praça de 20 minutos, de meia hora. De entrar numa academia, de fazer alguma coisa. Toda área da tua vida que você percebe que tem um peso exercido nas suas costas de ter que fazer algo e você não está fazendo, é uma área que tem problema. Você quer ver um exemplo? Sabe que tem que conversar com o filho sobre Jesus. Sabe que tem que conversar com a filha sobre relacionamentos, mas não está conversando. Mas você sabe. É uma área da tua vida que você sabe que tem que se posicionar, mas não está se posicionando. Toda área da nossa vida que eu sei que preciso fazer algo, mas não estou fazendo, é um indício de uma área que está com problema. Sabe que tem que enfrentar esse problema no casamento, mas não está enfrentando. Está só empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. Toda área da tua vida que você está empurrando com a barriga é uma área que está precisando de conserto. Está desarrumado. Por algum motivo ela bagunçou. Tiago 4,17 diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ouça isso. A primeira evidência de que algo na minha vida precisa de conserto é quando eu sei o que precisa ser ajustado, mas eu estou adiando e empurrando para amanhã. Muita gente chama isso de procrastinação, não é verdade? Tudo que eu sei que preciso resolver hoje e deixo para depois, se transforma numa bagunça acumulada. Vai acumulando, o problema vai aumentando. Quando a oração é adiada,
porque eu estou cansado. Quando a leitura bíblica é colocada de lado, porque o filme na TV é mais interessante. Tem gente que carrega esse peso nas costas. Você sabe que você precisa começar a ler. Você sabe que você precisa fazer um curso mais atualizado de vendas para o teu negócio. Você sabe que você tem que se preparar mais para o mercado de trabalho. Já era para você ter começado esse curso de inglês. Já era para você ter ativado essa área na tua vida. Já era para isso ter começado a fluir de maneira melhor. Você sabe que sim, mas está deixando para amanhã. Tudo que é adiado vira desordem emocional e espiritual. Não era para a tempestade no barco daquele capitão chegar no ponto que chegou, se Jonas tivesse se posicionado em tempo oportuno. Toda bagunça de bate-pronto traz apenas uma desorganização visual, até que essa desorganização visual começa a virar um prejuízo material, porque eles começaram a jogar as coisas do barco para fora. Toda área que eu adio é uma área que Deus está pedindo para eu arrumar. Meu Deus! O que eu fujo de resolver hoje vai ser uma tempestade que me alcança amanhã. Por que que as coisas bagunçam? Como que eu sei que uma área da minha vida está bagunçada? É quando eu estou fugindo dela. Número 2, quando aquilo que gerava expectativa, alegria e esperança, agora virou motivo de tristeza. É uma área que virou um problema. Isso acontece muito no ambiente empresarial. Isso acontece muito com empreendedores. Gente que começou um negócio, começou lá a lojinha de roupa, se cadastrou no Mercado Livre, começou todo animado, uma expectativa, uma esperança, uma lojinha de brinquedo, um carrinho de hot dog, começou tão cheio de vida, tão cheio de expectativa, e aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, começou a se endividar, começou a desorganizar, começou a virar um problema, e agora o que gerou expectativa no início, agora gera tristeza e sentimento de prisão. Você começou agora a querer se livrar daquilo quando antes era uma expectativa. Quantos pastores, não é verdade, pastor? Começou um ministério cheio de sonho, de expectativa, e de repente aquilo que era um chamado carregado de sonho, de esperança, virou uma doença. O que era motivo de expectativa virou motivo de tristeza. É uma evidência de que essa área da tua vida precisa de socorro, precisa de ajuda, precisa de ordem, precisa de organização. Essa área da tua vida aí bagunçou. O camarada terminava o dia de trabalho desesperado para ir para casa, para encontrar a esposa. Estava cheirando cebola, mas mesmo assim ele ia feliz. Ia doido para poder dar um abraço, um beijo, falar como foi o dia, mas não passou 3 anos. A hora de voltar para casa virou um desespero. E por quê? O que isso me dá de evidência? A evidência é que é uma área precisando ser arrumada. Precisa de ajuste. É uma área que adoeceu. Tem um problema ali. Tudo continua funcionando, mas perdeu o brilho. É como uma casa limpa, mas sem energia. Percebe? Deus não nos chamou para sobreviver, mas para viver com expectativa e com vida abundante. Quando algo que antes gerava expectativa passa a gerar tristeza, é um sinal inevitável de que a alma e o propósito se desorganizaram no processo. Olha só que interessante isso. Antes do pecado,
Adão ficava carregado de expectativa para se encontrar com Deus na viração do dia, sim ou não? Depois do pecado, que é um dos fatores que trouxe a desordem para a nossa vida, a expectativa virou medo. Ele foge da presença de Deus. O que gerava expectativa alegre, agora gera uma frustração carregada de medo e culpa. O lugar da comunhão virou lugar de esconderijo. Aonde existe culpa, a expectativa morre. E quando a expectativa morre por conta da culpa, a tristeza é uma consequência inevitável. Quando é que uma área da minha vida está bagunçada? É quando eu não consigo mais encaixar a palavra ali. Eu pego o princípio da palavra e quando eu vou colocar ali não se encaixa. Você quer ver um exemplo? O namoro. Não dá para trazer Jesus para o namoro porque o namoro está pervertido. É uma área que bagunçou. Não dá para trazer a palavra para o casamento porque o casamento foi manchado pelo adultério. É uma área que bagunçou. Se eu levar a palavra para a minha empresa, eu vou ter que mudar o meu jeito de vender e de comprar. Porque eu vou ter que começar a ser honesto. E não estou sendo. Então, quando eu não consigo encaixar a palavra em alguma área da minha vida, isso é sinal, indício de que aquela área da minha vida está precisando urgente ser colocada em ordem. Está daquele jeito que está lá, ó, de perna para o ar. E não se engane, a palavra de Deus ela não vai se alterar para poder se encaixar. A gente que vai ter que mudar para que ela se encaixe. Em João 14, 23 diz: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos a ele e faremos nele morada. Uma área da vida está desorganizada quando Deus não cabe mais dentro dela. O negócio que não aceita os princípios de Deus, o relacionamento que não suporta o princípio da santidade, tudo que não suporta a luz da palavra está em trevas. Toda área que não comporta a presença de Deus está fora de ordem. Se a palavra não cabe, é porque algo fora do lugar está ocupando o lugar de Deus. É bem assim. Se a palavra não está cabendo, não está se encaixando nessa área da tua vida, é porque algo fora do lugar ocupou o lugar de Deus. Agora, irmãos, vamos para o que interessa agora. Como organizar o que desarrumou? A gente já percebeu aqui, a gente já aprendeu o que desarruma, ou algumas coisas que desarrumam. Como eu identifico que está desarrumado, e agora vamos solucionar o problema. Como que eu organizo o que bagunçou? Quero que você abra a Bíblia em João capítulo 7. Evangelho segundo João, capítulo 7. E aqui quero que você redobre tua atenção, porque eu vou pontuar os tópicos e vou passar bem ligeirinho por eles, para conseguir passar todos sem atraso e entregar no horário aqui para o pastor. Como organizar o que está desarrumado? Essa é a pergunta que não se cala, amém? Foi para isso que nós chegamos aqui. Tudo que eu falei até agora foi para chegar exatamente aqui. Porque a gente diagnosticou o problema. Como trazer solução? João capítulo 7, a partir do verso 10. Por coincidência, é exatamente continuação do texto que a gente leu na quarta-feira. Vamos lá? Versículo 10 do capítulo 7 de João.
Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi. Não publicamente, mas em segredo. Ouça o que eu vou te dizer. Essa festa teve uma origem sagrada e espiritual. Deus estabeleceu a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas para poder trazer dentro da festa a essência da dependência de Deus. Nessa festa, a mensagem que era transmitida, a lembrança que se trazia na festa, era a dependência de Deus. Mas nesse tempo, a festa havia virado uma bagunça. A festa tinha se desorganizado inteira. Agora ela estava carregada de religiosidade, política e interesses financeiros. E no meio desse contexto todo, eles nem estavam reparando que o cabeça da festa estava ali vivendo entre eles. Porque quando alguma área da minha vida se bagunça, se desorganiza, eu perco, um termo usado aí pelos antigos, o fio da meada. Perco a sincronia por conta da bagunça que chegou. Ao mesmo tempo que Jesus se deparava com uma festa que estava totalmente fora de propósito, ele ainda enfrentava problema com os judeus e com a sua própria família. Que alguns versículos antes dizem que ele fora enfrentado ali pelos irmãos que não criam nele. Então você percebe que há momentos da nossa vida que literalmente a coisa está de ponta cabeça. Alguém já viveu uma fase aqui que você olha e fala: olha, irmão, teve uma fase da minha vida, Deus queira que ninguém esteja vivendo esse tempo hoje, mas uma fase da vida que parece que nada está dando certo. Quem é que nunca vive isso? E isso não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro pode facilitar algumas coisas, mas tem fases da nossa vida que mesmo com dinheiro, você tromba em diversos fatores que o dinheiro não pode resolver e que te traz uma tremenda amargura na alma. É uma notícia ruim em cima da outra. Um exemplo disso é a vida de Jó. E agora, como é que eu faço para arrumar o que bagunçou? Eu aprendo com Jesus que para a gente arrumar algumas áreas da nossa vida que foi bagunçada e desorganizada, eu preciso fazer uso do segredo. Eu sei que a palavra parece forte, mas o que eu estou querendo dizer na verdade é sobre restauração que começa no secreto. Jesus, ele foi à festa, pianinho, quietinho, não falou nada para ninguém. Ele começou um processo de restauração da festa que estava bagunçada no silêncio. Eu aprendo com isso que o segredo, a discrição, é o berço de uma restauração genuína. Eu aprendo com isso que Deus conserta no silêncio aquilo que talvez até tenha sido quebrado e desorganizado no barulho. Mas com base na experiência de vida que eu acumulei até aqui, as coisas que ouço, que leio, que estudo, e até com respaldo bíblico, eu aprendo que a gente não conserta nada na nossa vida divulgando para os quatro cantos da terra. Gente que sai falando da sua vida, da sua intimidade, das suas coisas, para todo mundo sem critério, não vai conseguir botar em ordem, só vai aumentar o problema. Quem se apressa em divulgar o sonho, está também se apressando em abortar o processo. Nós vamos precisar de discrição para resolver algumas coisas, gente.
Você se acostumou a falar da tua vida para todo mundo, porque você é uma pessoa de coração bom, que acredita nas pessoas que te cercam. Mas tem gente que está ouvindo a tua vida, ouvindo os seus problemas, chorando lágrimas de jacaré com você na tua frente, mas rindo de você pelas costas. Porque é uma tremenda falta de maturidade sair falando da tua vida e da tua intimidade para todo mundo. Até porque no capítulo 7, a Bíblia diz que os judeus lá no meio da festa queriam matar Jesus. Imagine se Jesus, cheio de uma suposta fé, sai divulgando aos 4 cantos que está indo para a festa. Se Jesus, que é Jesus, foi quietinho, quem sou eu para sair falando para todo mundo da minha filha, do meu marido, da minha esposa, da minha empresa, dos meus negócios, da minha saúde? Oh, meu Deus! A orientação de Jesus para nós sobre a vida de oração é para que ela aconteça no segredo do quarto, não em praça pública. Feche a porta do seu quarto e ore ao teu pai em segredo. A maturidade é saber o que Deus está fazendo e conseguir ficar quieto. Neemias, quando foi reconstruir os muros de Jerusalém, a Bíblia diz no capítulo 2, que ele foi à noite, em segredo, sem contar a ninguém, o que Deus havia colocado no seu coração, no versículo 12. Maturidade para não abrir a vida. A restauração não começa com trombeta, mas na discrição e na direção que eu recebo no meu tempo a sós com Deus em oração. Quando você está reorganizando sua vida financeira, por exemplo, é um processo que não pode ser divulgado, não precisa ser falado. Quando Deus começa a te restaurar, o silêncio faz parte da cura. Há concertos, irmãos, que só funcionam quando são feitos longe do barulho. Versículo 11. Nós lemos o 10, olha o 11. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Ou onde está ele? Apesar da motivação de alguns judeus em procurar Jesus não ser uma motivação santa, genuína de adoração, a aplicação que eu quero fazer aqui, dentro do contexto da mensagem que eu estou trazendo, é para que eu e você não aceite que nenhuma área da nossa vida fique longe da presença de Jesus. Tinham alguns judeus aqui que estavam na festa, mas não estavam nem aí para a festa, queriam encontrar Jesus. Então o que eu aprendo é que para organizar as áreas da minha vida que se bagunçaram no processo do pecado, do tempo e dos relacionamentos, é que eu preciso trazer Jesus para perto. Preciso caçar Ele. Procurá-lo com afinco, encontrá-lo custe o que custar. Eu tenho que trazer ele para dentro da minha casa, tenho que trazê-lo para os meus negócios, tenho que trazê-lo para dentro do meu coração, ele tem que fazer parte da minha vida. Mesmo que eu esteja em uma festa, nenhuma festa faz sentido sem a presença dele. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Isaías 55:6. Em Hebreus 11:6 diz: Deus é galardoador dos que o
buscam. Eu li esses versículos para que você perceba que o nosso Deus tem prazer em ser achado. O que falta não é a presença de Deus. O que falta é gente com sede para procurar a água que Ele tem para dar. O que falta é gente com fome para procurar o pão que Ele tem para dar. A presença não vem para quem está conformado. A presença vem para aqueles que o buscam de todo o coração. Quem se acostuma a viver sem a presença de Jesus, perde a sensibilidade do céu. E quando eu perco a sensibilidade do céu, eu perco a sensibilidade da pureza, da limpeza e da organização. Por isso que Jesus orava: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Buscar a Deus é reconhecer que sem Ele, nada está no lugar. Vamos repetir isso junto? Buscar a Deus é reconhecer que sem Ele, tudo está desarrumado. Amém. A festa pode estar cheia, mas se Jesus não está lá, ela não tem sentido. O templo pode estar funcionando, mas sem a presença de Jesus não tem sentido. A vida só começa a ser colocada em ordem quando volta a ter a inquietação pela presença dEle. Vamos buscar a Deus. Lembra da fala clássica de Moisés? Quando Deus disse: vai Moisés, vai com esse povo, vai que eu garanto vitória. Aí Moisés dá aquela resposta clássica: não me faça sair deste lugar se a tua presença não for comigo. É a tua presença que me faz ser diferente. Não adianta nada eu ter vitória, não adianta nada eu ter saúde, não adianta nada eu ter conquista, se a tua presença não for comigo, eu estou incompleto. É a tua presença que me traz satisfação genuína e verdadeira. A ausência de Jesus é a maior forma de desordem e bagunça. O primeiro passo para colocar a casa em ordem é colocar Jesus de volta no centro. Organizar a vida começa com uma decisão simples e profunda: não aceite viver sem Cristo. Se eu concluísse aqui, já estava de bom tamanho, não estava? Se você trazer Jesus para a tua vida, Ele vai botar em ordem tudo que está fora do lugar. Mas olha só o que diz o versículo 12, de João capítulo 7. E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom. Outros diziam: não é não, Ele engana o povo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que para colocar a nossa vida nos eixos, para organizar o que está bagunçado, para ajustar o que desalinhou, para endireitar o que entortou, você não pode ser uma Maria vai com as outras, levado por qualquer vento de doutrina, que sai pedindo orientação e dica para todo mundo. Você tem que escolher a fonte certa que você vai beber, e tem que beber de uma fonte só. Percebe que no meio da multidão cada um fala uma coisa? Aí tem gente que quer arrumar a vida, mas na segunda-feira está na missa, na terça está no culto, na quarta está no candomblé, e no outro dia está lendo a mão, no outro dia está indo atrás de um profeta, está dando tiro para todo lado. Conversa com gente no serviço, conversa com gente em casa, conversa com gente para todo lado, e vai ouvindo um monte de voz, e vai ouvindo um monte de gente. E sabe o que esse monte de voz, sabe o que esse barulho vai fazer com a tua cabeça? Vai te deixar mais perdido, mais bagunçado, mais desorientado do que você já está. A multidão é um lugar de confusão. Efésios 4,14 diz: para que não sejamos mais meninos, criança,
inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. A gente tem que ter uma firmeza, gente, uma estrutura, conhecer a palavra, saber quem eu ouço. Eu tenho que ser igual aos bereanos, que ouviam e conferiam na palavra. Gente madura, que sabe o que é Bíblia, que sabe o que é a palavra de Deus, que tem percepção para poder perceber se a pessoa que está do teu lado tem relacionamento com Deus ou não, se merece a tua atenção ou não. Na mesma festa, e olha, era um ambiente espiritual, era uma festa espiritual, na mesma festa tinha gente dizendo: Jesus engana, Jesus tem espírito de Belzebu, Jesus é falso profeta. Na mesma festa tinha gente dizendo: não, ele é bom, ele é o Messias. E no meio da festa está quem? Está eu, está você, com uma área da nossa vida desorganizada, procurando ajuda. Quem que você vai ouvir? O caminho para colocar a vida em ordem é ter uma base sólida, uma fonte segura e uma convicção firme. Uma das maiores causas de desorganização espiritual é a instabilidade de direção. Porque uma frase clássica, mas muito conhecida, é que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é assim? Qual foi a ordem de Deus para Josué antes dele atravessar o Jordão e se deparar com toda aquela multidão de gente? Não te apartes deste livro da lei, medita nele de dia e de noite. A desordem na nossa vida começa quando a voz da multidão fala mais alto que a voz do Espírito Santo no teu coração. Toda bagunça na nossa vida, ela se instala, trazendo caos, quando a voz da multidão ecoa mais alto no meu coração do que a voz do Espírito Santo. Vamos lá, vamos pular? Versículo 13. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus, no meio da festa. O versículo 13 está dizendo que ninguém falava de Jesus abertamente, era tudo nas entrelinhas, era tudo no canto de boca. Ninguém falava do assunto com propriedade. Era tudo por parábolas, por ilustração. Eles tinham medo de falar. Tinham medo dos judeus. Então ninguém falava sobre Jesus de maneira consistente. E aqui eu quero trazer um ponto muito importante. A gente não vai conseguir ajustar e endireitar e organizar nenhuma área da nossa vida se a gente não tiver consistência e profundidade. Enquanto você tratar no campo da superficialidade, enquanto você ficar no raso, o que foi que Jesus disse para Pedro? No meio de um caos, no meio de um problema, porque para um pescador, pescar a noite inteira e não pegar nada é um problema ou não é? É um caos, não é? Aí Jesus chega e fala assim para Pedro: Pedro, volta, mas vai para o fundo. Vai para a parte mais funda do lago. Vai para onde tem profundidade. Jesus está dando uma orientação precisa de como colocar a vida em ordem, de como organizar o que foi bagunçado, de como consertar o que foi quebrado. Saia do raso. Vá para um lugar de profundidade. Olha só, um quarto bagunçado. Imagina um quarto bagunçado, aquela despensa que você não entra, aquela despensa que você abandonou, aquele lugar que todo mundo só vai deixando as coisas lá dentro, mas ninguém entra para arrumar.
Um quarto que perdeu manutenção, gente, olha só. Um quarto bagunçado, ele exige compromisso, pegada e decisão, sim ou não? É desafiador demais. Quem é que tem coragem, depois de um dia intenso de trabalho, assumir um quarto bagunçado? Mas tem um problema, ó. Toda bagunça tem origem no descuido. Toda área da nossa vida que bagunçou é porque deixou de ser cuidada. Toda área da nossa vida que se desarrumou é porque eu deixei de cuidar, deixei de conferir e deixei de fazer manutenção. E geralmente isso leva alguns anos para ficar do ponto que ficou. E não adianta você querer, depois de 4 anos de abandono, querer resolver essa área da tua vida da noite para o dia. Não vai conseguir. Então você vai precisar de força, coragem e planejamento para poder abrir a porta do quarto, acender a luz e estudar que parte que eu vou começar. Mas vou começar! Vou começar, nem se for preciso pedir ajuda, mas vou começar. Vou tirar essa caixa de lugar hoje, para conseguir pelo menos entrar dentro do quarto, porque não dá nem para entrar mais. Mas eu vou tirar essa caixa aqui para fora, para eu conseguir dar o primeiro passo, para eu conseguir ter acesso visual inteiro, para eu conseguir dimensionar o tamanho do problema que eu enfiei. E a partir daqui eu vou começar a tirar as teias de aranha, vou começar a tirar o pó dos cantos, vou tirar os bichos que entrou, eu vou arrumar, custe o tempo que custar, mas vou arrumar, porque Jesus vai entrar comigo, e isso que está perdido aos olhos humanos, vai endireitar, para a glória de Deus, vai endireitar, é possível, não entregue os pontos, não deixe a porta fechada, abre a porta, acende a luz, encara as teias de aranha e vai para cima. É possível arrumar. Deus pode fazer um milagre. O nosso Deus é bom, é misericordioso, Ele não vai te culpar, não vai jogar na tua cara, Ele não está aqui para poder fazer você se sentir culpado. A palavra de Deus nessa noite para nós é: eu vou pegar na tua mão, vou entrar com você e nós vamos arrumar junto. Mas o que você não pode fazer é continuar passando na frente desse quarto como se ele não tivesse aí. A ausência criou o caos. Não dá para consertar da noite para o dia. Eu gosto de usar o exemplo de um vício, irmão. Ninguém vence um vício sem enfiar a mão na caixa de abelha, ninguém. Pensa na tragédia que é para uma pessoa vencer um vício. Se não assumir, não levantar a cabeça, não estufar o peito e dizer: eu tenho problema com vício, eu sou alcoólatra, eu tenho problema com droga, eu sou drogado, eu tenho problema com pornografia, eu sou viciado. Se a pessoa não enfiar a mão com consistência na caixa de abelha e assumir quem é, ela não encontra a libertação. A superficialidade mantém a aparência, a profundidade gera organização e transformação. Quem tem medo de se aprofundar, vive repetindo os mesmos ciclos. Eu posso falar isso com propriedade, está aqui a minha mulher que não deixa mentir.
repetição de ciclo, repetição de pecado, escorrega sempre na mesma banana, na mesma casca de banana, não consegue se firmar. O diabo te pega sempre com a mesma isca, te amarra sempre na mesma rede. A cura exige constância e não impulso. Você pode ter um impulso extraordinário, mas sem constância o impulso perde eficácia. Os judeus falavam de Jesus, mas não tinham coragem para se comprometer, para assumir o risco, para entrar no relacionamento. Era raso. E sabe como que eu termino? No versículo 14, o capítulo 7 diz assim: quando a festa já estava na metade, porque geralmente é na metade que o problema chega. Geralmente é na metade que a coisa se desorganiza, porque na metade a gente acha que já tem domínio da situação. Na metade você já passou pelo processo inicial da primeira empolgação, do primeiro ânimo, do receio de dar errado. Na metade você acha que já domina, na metade você acha que já pode tomar decisões sem tanta preocupação. Na metade você já está mais maduro, né? Acha que pode conduzir a coisa sozinho. Na metade você já acha que tem mais bagagem, que está mais inteiro, que já é mais... Mas o problema pode chegar no meio da experiência. Só que foi na festa, na metade, que Jesus foi para o templo e começou a ensinar. E eu concluo essa palavra da parte de Deus para as nossas vidas, dizendo que ainda hoje é no templo, congregando com a igreja, ouvindo a palavra, que as áreas da minha vida não somente são organizadas, mas é aqui que eu consigo recurso para poder zelar e manter aquilo que está organizado hoje. Porque uma coisa é você procurar a Deus sempre uma palavra para poder corrigir o que bagunçou. Uma coisa é você estar aqui recebendo uma palavra para manter o que Ele já organizou. E é no templo, no culto, na igreja, congregando, que Jesus fala e ensina ao seu povo a manter limpo o que está limpo, a manter em pé o que está em pé. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. É no templo, com Jesus falando, que eu guardo aquilo que está limpo e organizado. E quando o tempo, o pecado e as pessoas desarrumam alguma área da minha vida, eu estou aqui no templo ouvindo Jesus me dar suporte e estrutura para poder reorganizar aquilo que bagunçou.